Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria. As nossas boas-vindas aos romeiros da Mãe Aparecida, presentes no Santuário Nacional. Queremos também acolher e saudar de modo amigo e fraterno a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação e demais mídias sociais do Santuário Nacional. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia nesta Quinta-feira Santa. Momento da nossa catequese missionária. Queremos ouvir a voz do Senhor, meditar a palavra em nossos corações. Por isso eu convido você a rezar com fé. Vamos abrir o coração à graça de Deus aqui na casa da Mãe Aparecida. Iniciemos com o canto inicial. Nas cidades e em todo lugar, que se abra o nosso coração, a alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes os mesmos de comer, dai-lhes os mesmos de comer. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes os mesmos de comer, dai-lhes os mesmos de comer. A minha saudação fraterna a todos vocês, irmãos e irmãs, que participam conosco aqui no Santuário Nacional da nossa catequese missionária nessa Quinta-feira Santa. A saudação ao irmão Ian, os nossos leitores, ministros, a Elaine que nos ajuda aqui no canto. É com essa mesma sintonia de fé e de vida que nosso coração se abre para meditarmos, para podermos contemplar esse grande mistério de fé e de amor nessa catequese que nos conecta com esse tema que a campanha da fraternidade traz para nós, dá-lhes vós mesmos de comer. E nessa sintonia de fé, de amor e vida, nós celebramos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos convida a experimentar o seu amor cotidianamente. Sua presença em nossa vida se revela de diversas maneiras, mesmo não nos dando conta disso. E esse amor que transborda se revela plenamente em Jesus. Jesus é a fonte de nossa existência. Sem Ele não somos felizes e fora dele não há paz nem salvação. A partilha é o sinal sensível que Jesus nos ensina, pois revela a nossa empatia com o irmão. Sentar-se à mesa quer dizer acolher a vida do outro. Comer do mesmo pão prefigura o comprometimento com essa mesma missão. A Eucaristia é o pão da vida que deve ser repartido entre todos. Jesus nos deu uma vida nova, encheu-nos com os dons do Espírito Santo para que pudéssemos, assim como Ele, sermos capazes de olhar para os irmãos e ajudá-los a saírem de suas prisões humanas e existenciais. Somos promotores da vida quando nos amamos como irmãos. É como o próprio Jesus ordenou: dai-lhes vós mesmos de comer. Sigamos com um firme propósito: dar pão a quem tem fome e fome e sede de justiça a quem tem o pão. Senhor, ensinai-nos a vos servir com o testemunho da fraternidade.
a palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem que Deus traz ao nosso coração. A palavra divina ilumina a nossa existência e leva as consciências a reverem em profundidade a própria vida. Diante de questões tão dilacerantes como as que se percebem quando o quadro da fome é apresentado, a palavra do Senhor tem o poder de transformar, de iluminar tantas sombras e indicar caminhos de esperança. Vamos ouvir. O Antigo Testamento registra a identidade de um Deus que, a partir do Êxodo, se revela comunitariamente como Deus, que vê o sofrimento humano e age para a sua liberdade. A perspectiva do Êxodo perpassa todo o Antigo Testamento, revelando o relacionamento entre Deus e o povo. Portanto, o Deus que no Êxodo se revela libertador, também se revela como aquele que acolhe o flagelo da fome e nos alimenta. Também Jesus acolhe em sua aliança os seus discípulos por meio de uma ceia. No entanto, ele não espera recompensas para si, mas faz de seu reino a própria recompensa, por intermédio da entrega e doação de si mesmo, gesto de compaixão e dádiva da vida em plenitude. Oferecer alimento é, portanto, gesto de acolhimento, que não necessariamente precisa ser o acolhimento de uma aliança de responsabilidade e proteção. Aclamemos a palavra de Deus cantando. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. Crede em mim, sou a verdade, somente a verdade vos libertará. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, podemos ficar em nossos lugares, sentados,
para podermos meditar um pouco mais sobre o que essa liturgia, o que essa catequese missionária nos apresenta nessa manhã, nessa tarde, nessa quinta-feira santa, onde nós mais uma vez voltamos o nosso olhar, a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, para celebrarmos o mistério do amor de Deus em nossa vida. O itinerário que nós cristãos traçamos para chegarmos na Semana Santa é o itinerário de uma existência, de uma vida toda, mas especialmente enquanto fé, enquanto igreja, enquanto liturgia, nós somos convidados a partir da Quaresma começarmos a perceber e dar intensidade à nossa vida, à nossa forma de rezar, à nossa forma de nos comprometermos, à nossa forma de nos doarmos para os nossos irmãos e irmãs. E nesse itinerário nós vamos meditando sobre a dignidade, o valor da pessoa, as boas ações, o nosso compromisso interior e as nossas ações exteriores. E somos levados, convidados a caminhar rumo a esse tempo que nós celebramos agora. Nesse ano, a campanha da fraternidade, mais uma vez, traz esse tema que é tão caro para nós, tão importante, e deve nos impactar, e deve nos provocar, e deve nos fazer mover, deve nos colocar da mesma forma como Jesus se colocava, com olhar de amor, de paixão e de misericórdia para com os irmãos e as irmãs. E por que trazer um tema tão polêmico, tão conflituoso, tão importante, tão triste para a nossa realidade enquanto igreja, enquanto povo de Deus? Só para termos uma breve noção do que isso significa enquanto pessoas que estão dentro de uma realidade, alguns números muito alarmantes sobre a fome, especialmente no Brasil. Em 2022, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em segurança alimentar. 58,1% viviam em algum nível de insegurança alimentar, dos quais 15,5% conviviam com a fome. 15,5% da população de um país continental como o nosso é simplesmente muita gente. Em números absolutos, isso significa que num total de 211 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem com algum tipo de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, dentre os quais 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. São 15,5% da população brasileira. É como se todos os habitantes das 7 maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, ou todos os peruanos passassem fome. Essas palavras precisam impactar o nosso coração, de forma que a gente possa se comprometer com a verdade de Cristo em nosso meio. Se a palavra de Deus não nos impacta, se a palavra de Deus não ressoa em nosso coração, se a palavra de Deus não transborda em nossa vida, nós passamos a ser indiferentes. Se a palavra de Deus não inunda nosso coração, nós vamos continuar sendo indiferentes. Mas padre, será que esse tanto de gente realmente está passando fome? Ou como as palavras do próprio subsídio da campanha da fraternidade vai nos dizer, em algum nível de segurança alimentar? Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a insegurança alimentar e às vezes até a própria fome não significa não ter nada, nem um grão de arroz na sua mesa, mas não o suficiente para garantir, sobretudo para as crianças e adolescentes, a alimentação necessária para que possa se desenvolver, a alimentação necessária para que possa crescer com força e dinamismo, com ânimo
para estudar, com ânimo para praticar atividades esportivas, com ânimo para conseguir dar os passos rumo à sua vida, à sua dignidade, na sua família. Às vezes, com a inflação, aumento de preços ou não acesso ao básico, à alimentação básica, também é caracterizado como insegurança alimentar. E até no nível mais grave de que realmente é não ter nenhuma refeição para fazer durante o dia. Isso não é ilusão, isso não é propaganda, isso não é alarmismo, isso é uma realidade. Talvez você, talvez a sua família, talvez os amigos mais próximos, a gente não se dá conta dessa realidade, porque talvez a gente nunca tenha passado isso, a gente nunca tenha vivenciado de forma muito próxima essa dinâmica da insegurança alimentar. Mas quanto mais a gente se afasta desses grandes centros e esses grandes núcleos habitacionais, nós veremos que a realidade é outra. Nós veremos que as situações são complicadas. E aí a igreja nos convida para olhar para essas realidades e nos colocarmos diante do Cristo, diante de Jesus, que nos convida: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. E o brasileiro é um povo solidário, o brasileiro é um povo que tem uma generosidade muito grande. Há umas revistas aí que mostram que é um dos povos mais generosos do planeta. Haja vista quando são convocados para algumas ações sociais, para algum tipo de generosidade e fraternidade, nós, enquanto brasileiros, nos mobilizamos, nos movemos e nos colocamos nessa mesma esteira de dignidade. Nós escutamos o chamado do Mestre, nós escutamos o chamado de Jesus. Mas isso não pode ficar simplesmente em campanhas, isso não pode ficar simplesmente quando somos convocados. Isso tem que ser uma realidade presente em nosso meio, e de formas práticas, de formas atuantes. Existem políticas públicas, existe forma de ajudar essas pessoas que necessitam. A igreja o faz em diversas frentes solidárias que tem na igreja, organismos sociais, ONGs que combatem a fome. Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte. É preciso que nós busquemos nas políticas públicas, que é onde que tem a capacidade de ir para resolver esse problema objetivo da fome do povo, daqueles que necessitam se alimentar, daqueles que necessitam ter o pão em sua mesa, daqueles que necessitam garantir o sustento da sua família. Mas não basta isso também. É muito importante, e dessa objetividade nós não podemos fugir. Mas quando Jesus nos convida, dai-lhes vós mesmos de comer, nos convida também para alargarmos o nosso horizonte, a nossa visão, e nos colocarmos diante das outras necessidades das pessoas. O pão da palavra, o pão da partilha, o pão da escuta, o pão da misericórdia, o pão da piedade, o pão da fé. Como a gente olha para essas realidades? Como eu vivo essas realidades? Como você nessa semana tem vivido essas realidades? Como você foi convidado a participar da Semana Santa? A igreja nos oferece um dinamismo tão bonito, um dinamismo tão importante e uma linearidade tão viva, que nós precisamos nos alimentar cotidianamente disso. A palavra de Jesus precisa ressoar em nosso ouvido, precisa ganhar intensidade na nossa mente para compreendermos, e ela tem que explodir em nosso coração para que as nossas mãos cheguem até o nosso irmão. Participar da Semana Santa, adentrar no mistério pascal, sobretudo no tríduo, nos faz corresponsáveis desse dinamismo. Os discípulos, quando já estava entardecendo, olhou para Jesus e falou: olha, Senhor, esse lugar aqui é meio deserto, não tem muitas condições, vamos despachar as pessoas aí para que elas possam procurar comida para elas. A responsabilidade não é nossa, a gente está aqui ensinando, nós estamos em busca de um novo reino, de uma nova forma de vida, mas agora a gente não tem, então pede para eles irem buscar cada um seu pão.
Quando nós escutamos a palavra de Jesus, nós não podemos mais dizer que nós não temos responsabilidade com as questões sociais, com as questões da fé, com as questões da vida dos nossos irmãos, do que estão ao nosso redor, que estão ali conosco, vivendo esse dinamismo, essa íntima ligação com o Mestre. Nós somos responsáveis, e aí ecoa no nosso coração e nossa vida o dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, entendam, sintam, amem, vejam, atuem no coração dos nossos irmãos e nossas irmãs. E você começa a trazer essa realidade para mais próximo de você, começa a fazer esse itinerário mais próximo de você. Na sua casa, como é que é a gestão da sua alimentação, da sua economia, da sua participação na vida comunitária? Você contribui? De que maneira você contribui? Que parte que te cabe nessa ação? Que parte que te cabe nessa convocação de Jesus? É a partir desses passos, é a partir dessa percepção, desse conhecimento. E no trabalho? E na escola, na faculdade? Como é que você se relaciona com essas realidades lá na sua escola? Participa ativamente quando são convocados na educação ativa dos filhos, nesse dinamismo que nos coloca como promotores do direito, da justiça? Dorlando falava hoje na celebração da unidade que os pais não podem delegar às escolas a educação dos filhos, não pode delegar às faculdades a única responsabilidade para educar para o mundo profissional dos filhos. Ele lembrava isso a partir do fato doloroso que nós ouvimos nos noticiários, do assassinato dos 4 anjinhos lá na creche. Nós devemos ser responsáveis pela educação dos filhos, dar-lhes proteção, dar-lhes cuidado, dar-lhes carinho. Que triste isso, que dor que deve ter plantado no coração daquelas famílias. Acreditamos nós que a mesma dor que Maria Santíssima experimentou ao ver o seu filho sendo arrastado por aquelas ruas, sendo arrastado por aquele caminho e sendo crucificado em uma cruz, perdendo a sua vida, deixando jorrar o seu sangue, é uma dor que nós também devemos ser solidários. O que acontece com o nosso mundo? O que acontece com o nosso povo? O que acontece com a nossa juventude? Dai-lhes vós mesmos de comer. É uma convocação que Jesus faz para cada um de nós. É um compromisso que nós devemos assumir. A campanha da fraternidade é um lampejo, é uma luz que ilumina a nossa cabeça, na nossa vida de cristãos e cristãs. Mas a palavra de Deus, a Eucaristia, ela está presente cotidiano em nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas capelas, nos nossos seminários, nas ruas, nas missões itinerantes. A Eucaristia, ela nos alimenta e nos provoca e nos convoca a continuarmos esse nosso anseio, esse nosso comprometimento com a vida. Por isso esse itinerário que nós fizemos, como eu disse no início, na Quaresma, meditando, e agora nós chegamos na Semana Santa, isso não deve ser simplesmente celebrações bonitas, bem organizadas, com encenações belíssimas como nós estamos presenciando, com um sentido tão profundo da doação, do serviço, o serviço. Hoje à noite nós teremos a celebração do Lava-Pés, instituição da Eucaristia. Não entenda aquela celebração apenas como a forma como Jesus escolheu para estar presente conosco cotidianamente. Entenda como uma convocação para você, para a sua família, para você mãe, pai, para você jovem, para estar unido com Ele nessa missão transformadora de levar vida e vida em abundância. Que nós, assim como Maria, assim como os santos, se comprometeram com Cristo e colocaram-se a caminho, com questões práticas. Começa na sua casa, começa no seu redor, na sua comunidade, na sociedade participativa e fiel, e busque na palavra de Deus o desejo de ser
e viver plenamente com Cristo, pois Ele vai continuar nos convocando e nos provocando. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Que o Espírito de Deus nos ilumine, que nosso coração se abra e se encha para essa realidade. E possamos ser continuadores dessa graça e desse amor de Deus em nossa vida. Vamos cantar juntos assim. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos cantar juntos? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Contemplação e oração. Depois desta experiência que os discípulos viveram com Jesus, nunca mais puderam dizer que não tem nada a ver com quem passa fome, com a miséria, com as necessidades dos mais desfavorecidos. A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus é nos comprometer com a fome. Ninguém pode lavar as mãos e não se incomodar com as políticas de interesses que subsidiam as vontades de poderosos e esquecem dos que realmente precisam ser assistidos. É preciso ter sensibilidade, a sensibilidade de Jesus, olhar, sentir, cuidar. Vamos nos inspirar neste amor e sintamo-nos provocados a amar e a servir. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite nesse sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais, acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós agradecemos, Senhor,
por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós os agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos, diante do Senhor, partilhar uma reflexão do Papa Francisco, que nos convida a ampliar a nossa percepção sobre a misericórdia de Deus. Senhor, iluminai a nossa mente, para que aprendamos mais de Ti. Servir. O que significa? Servir significa acolher a pessoa que chega com atenção. Significa ser humilde diante de quem é necessitado e estender-lhe a mão, sem cálculo, sem receio, com ternura e compreensão, como Jesus foi humilde e lavou os pés dos apóstolos. Servir significa trabalhar ao lado dos mais necessitados, estabelecer com eles, antes de tudo, relações humanas de proximidade, vínculos de solidariedade. Senhor, fazei-nos mais próximos uns dos outros. Solidariedade, essa palavra que assusta o mundo desenvolvido. Procuram não dizê-la. Solidariedade para eles é quase um palavrão, mas é a nossa palavra. Servir significa reconhecer e acolher os pedidos de justiça, de esperança e procurar juntos caminhos, percursos concretos de libertação. Senhor, tornai-nos mais solícitos. Os pobres são também mestres privilegiados do nosso conhecimento de Deus. A sua fragilidade e simplicidade desmascaram os nossos egoísmos, as nossas falsas seguranças, as nossas pretensões de autossuficiência e nos guiam rumo à experiência da proximidade e ternura de Deus, para receber na vida o seu amor, a sua misericórdia de Pai, que com discrição e confiança paciente cuida de nós, de todos nós. Senhor, sensibilizai os nossos sentidos.
Sou humilde diante de quem está em dificuldade ou tenho medo de sujar as mãos? Estou fechado em mim mesmo, nas minhas coisas, ou percebo quem precisa de ajuda? Sirvo só a mim mesmo ou sei servir os outros, como Cristo que veio para servir até doar a sua vida? Olho nos olhos dos que pedem justiça ou desvio o olhar para o outro lado para não encarar as pessoas? Senhor, ajudai-me a olhar a minha realidade sem medo. Segunda palavra, acompanhar. Só o acolhimento não é suficiente. Não é suficiente dar um sanduíche se não estiver acompanhado da possibilidade de aprender a caminhar com os próprios pés. A caridade que deixa o pobre na mesma condição em que estava não é suficiente. A verdadeira misericórdia que Deus nos concede e ensina exige a justiça. Pede que o pobre encontre o caminho para deixar de o ser. Pede e pede-o a nós, Igreja, às instituições. Pede que também volte a precisar de um refeitório, de um abrigo ocasional, de uma assistência, de um serviço de assistência legal, para ver reconhecido o próprio direito de viver e trabalhar, e de plenamente pessoa. Senhor, ajudai-me a olhar a minha realidade sem medo e com protagonismo missionário. Pergunto-me, nós acompanhamos esse caminho? A terceira palavra é defender. Servir, acompanhar, significa também defender. Significa se pôr ao lado de quem é mais frágil. Quantas vezes elevamos a voz para defender os nossos direitos? Quantas vezes, como ficamos indiferentes em relação ao direito dos outros? Quantas vezes não sabemos ou não queremos dar a voz a quem sofreu e sofre, de quem viu espezinhar os próprios direitos, de quem viveu tanta violência que sufocou até o desejo de obter justiça. Para toda a Igreja é importante que o acolhimento do pobre e a promoção da justiça não sejam confiadas apenas a peritos, mas sejam a atenção de toda a pastoral. Na formação dos futuros sacerdotes e religiosos, do compromisso ordinário de todas as paróquias, dos movimentos e das agregações eclesiais. Senhor, enviai muitos missionários para que juntos sejam promotores da paz e da justiça social. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção da vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes na fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Amém. Amém. Supliquemos ao Senhor que nos conceda a graça do discernimento, a coragem para lutar contra as injustiças e os ânimos para não desanimar frente aos desafios. Pelas vezes que nossos interesses são maiores que a nossa generosidade, fazei, Senhor, mais solidários em vosso amor. Pelas vezes que não reconhecemos a vossa presença nos irmãos que sofrem, fazei-nos, Senhor, mais solidários em vosso amor. pelas tantas injustiças sociais causadas pelas ausências de políticas públicas,
pela nossa omissão na construção de uma sociedade mais justa. Fazei-nos, Senhor, mais solidários em vosso amor. Pelas vezes que nos distanciamos de vossa bondade e deixamos de visitá-lo por comodismo ou indiferença. Fazei-nos, Senhor, mais solidários em vosso amor. Pelas vezes que relativizamos a nossa fé, movidos pela nossa autossuficiência. Fazei-nos, Senhor, mais solidários em vosso amor. Deus, tenha misericórdia de nós, volte seu olhar bondoso para a nossa vida e nos ajude em nossa missão na construção de um mundo mais solidário e fraterno. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida entregar, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim. Contigo está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Ao Senhor peçamos a graça de sermos instrumentos de vosso amor, na construção de um mundo onde reina a justiça, onde reina a paz. Neste momento, vamos cantar pedindo a graça de sermos instrumento da paz de Deus. Cantemos a oração de São Francisco. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus manso e humilde de coração. fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus retorna ao tabernáculo, onde fica a nossa espera, aguardando a nossa visita. Vamos cantar, unidos na fé, na devoção a Jesus Eucarístico, enquanto Jesus é conduzido até a capela do Santíssimo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está
Momento de elevarmos nossos louvores a Maria, Mãe de Jesus. Vamos voltar com confiança nosso coração ao perfeito modelo do seguimento de Cristo, Nossa Senhora. Modelo na solidariedade, na missão e na acolhida ao próximo. A Virgem Maria é também a Mãe que nos reúne em sua casa, em seu amor. Queremos elevar nossos louvores à Virgem Santa, por Deus escolhida, com sentimentos de paz, amor e fraternidade, movidos na esperança de sua bondosa intercessão sobre todos nós. O Senhor fez em mim maravilhas, Santo, Santo, Santo é seu nome. Ó Maria, suave e bela, Mãe de todos nós, subam a vós as nossas orações. Eis que batemos as portas de vossa morada, certos de obter vossa misericórdia em meio às penas e tribulações. Sim, vós, ó Maria, sois Mãe de misericórdia, e dais aos pecadores a esperança do perdão em meio às vossas dores. Sois para nós fortaleza, abrigo e esperança. O Senhor fez em mim maravilhas, Santo, Santo, Santo é seu nome. Senhora nossa, sois a morada de Deus, a porta do céu, estrela da evangelização, a guiar os que buscam vosso Jesus. Sois o perpétuo socorro aos aflitos, Mãe dos peregrinos e dos pecadores. Vos louvamos e vos agradecemos. O Senhor fez em mim maravilhas, Santo, Santo, Santo é seu nome. Ó Deus, que escolhestes Maria para ser a mãe do vosso Filho, Jesus Cristo, ajudai-nos a trilhar o caminho da santidade, de uma vida dedicada ao amor aos pobres, aos simples, aos humildes. Ajudai-nos a ser uma igreja resplandecente da beleza, do amor para com os pobres e os oprimidos. Ajudai-nos, Senhor, a trilhar o caminho da partilha e da fraternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de nos consagrarmos a Maria Santíssima, nós vamos cantar o refrão de uma canção que é muito bonita, Maria da minha infância, e que nos convoca a estarmos bem no colo de Nossa Senhora. Essa canção que nos impele a essa sensibilidade, e nessa semana tão sensível e tão bonita da nossa fé, que nós possamos com Maria também estarmos de pé e no seu colo, colo de mãe, colo acolhedor, possamos nos sentir revigorados, cheios da graça e desse amor dessa mulher que tanto nos ama e tanto nos tem carinho. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos preparar o nosso coração, vamos rezar com muita fé, renovando nossa devoção à padroeira do Brasil. Convido você a estender a sua mão em direção à imagenzinha querida de Nossa Senhora Aparecida. Reze com fé este momento no seu coração, renove a sua consagração à Mãe de Deus e nossa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.
Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para a Mãe querida, cantemos. Sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre, ó Mãe de Deus. Sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre, ó Mãe de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Este também é o ano vocacional e Maria é modelo de todas as vocações. Nossa Senhora que soube ouvir o chamado de Deus e seguiu seu caminho, seu itinerário. Mãe de Jesus e nossa Mãe, sempre atenta às nossas necessidades. Vamos rezar a nossa oração vocacional, confiando também à Mãe Aparecida tantas pessoas que colocam o seu coração a serviço de Deus, a serviço da Igreja. Quero convidar você, querido irmão, querida irmã, lembre-se com carinho do seu pároco que trabalha na sua paróquia, do seu bispo diocesano. Vamos rezar também pelo nosso querido Papa Francisco, pelos religiosos, religiosas, missionários e missionárias do Reino de Deus. Rezemos com fé. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus, de toda a humanidade, assim seja. Amém. Cantemos ao Senhor pedindo operários para a messe. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Maria, que é Mãe das Vocações, convida cada um de nós também a nos comprometermos, a nos juntarmos a uma grande família que constrói, evangeliza e também promove a vida, cuida das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos e idosos. É a nossa família dos devotos, que unidos com essa missão evangelizadora, ajuda também na promoção da vida, do direito e da igualdade. Se você já é família dos devotos, nosso muito obrigado pela sua generosidade, solidariedade
Se ainda não é, junte-se a nós, procure os nossos balcões, Secretaria de Pastoral e faça parte dessa grande família de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros. Amém. Que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos. Amém. E até que nos encontremos novamente, que Deus te guarde na palma de sua mão e te abençoe sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E vamos dar uma bonita salva de palmas à Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Agradecemos mais uma vez a presença de você que nos acompanhou pela rede Aparecida de Comunicação, os nossos leitores, o irmão Ian, a Elane, todos que nós participamos dessa bela catequese. Convidamos vocês a continuarem sintonizados conosco na rede Aparecida, acompanhando toda a programação da Semana Santa, a programação, todas as celebrações que nos convida a essa unidade de fé e de vida. E após o nosso canto de envio, o irmão Ian dará as bênçãos aos objetos de devoção que vocês trouxeram aqui. Fiquem em paz e tenham um dia na graça e na bênção de Deus. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai, rogai a Jesus que vem